Olho a Olho, com Cida Campos. O programa Olho a Olho com Cida Campos desta semana recebe a nossa amiga, a nossa parceira, doutora Cássia Bertassoni. Doutora Cássia, advogada, especialista em previdência, trabalhista também, 1001 utilidades, né, minha querida? Ah, sim, com certeza. Pelo menos algumas áreas, né? Seja bem-vinda ao programa. Obrigada. Hoje nós vamos bater um papo sobre algumas dúvidas das novas regras previdenciárias, né, minha querida? Que infelizmente acaba deixando muitas dúvidas. Sim, sim. Isso, na verdade, tem trago alguns transtornos para vocês também no direito, né, doutora? Não, com certeza. Na verdade, a gente tem feito muitas discussões acerca das propostas governamentais, né? O governo, desde o ano passado, ele já tem divulgado, né, quais são as intenções, né? E fez a proposta de emenda constitucional, que está em tramitação, né? E essa proposta de emenda constitucional, infelizmente, está gerando um grande rebuliço aí, né? Não só para os juristas, entendeu? Mas para toda a sociedade, porque tem sido divulgado quais são as intenções ou as modificações, né, dessa nova legislação. E aí nós vamos tirar algumas dúvidas dos nossos queridos internautas. Sim. Nós já até falamos sobre isso, sobre crianças, né? Crianças, elas podem pagar o INSS, os pais podem pagar, de que idade a que idade? Isso mudou? Não, a regra é que só pode contribuir, né, aquela pessoa que efetivamente possui remuneração, né? E o direito do trabalho fala que é possível você ter remuneração a partir dos 14 anos como menor aprendiz, né? Então é o primeiro momento em que você começa a trabalhar, né? E ali você começa a oferir uma renda. A partir dessa data aí você pode começar a pagar o INSS. No caso do menor aprendiz, ele já contribui pelo recebimento dele, já é descontado em folha, então ele já começa a pagar, tá? Antes disso, por não haver nenhum tipo de salário, né, antes dos 14 anos, até porque o trabalho antes dos 14 anos é proibido por lei, né? Então não é possível fazer o pagamento, tá? Para se aposentar, qual regra que vale hoje aqui no Brasil? Bem, hoje as regras de aposentadoria não foram modificadas, tá? Pouquíssimas alterações foram feitas, né? Mas hoje nós temos ainda aposentadoria por idade, por tempo de contribuição, invalidez e a aposentadoria especial, né? São as 4 espécies de aposentadoria. As mais comuns são a aposentadoria por idade, né, urbano para a mulher aos 60 anos de idade e para o homem aos 65 anos de idade. Todos os dois com no mínimo 15 anos de contribuição, tá? No rural, para as pessoas rurais, a idade diminui em 5 anos, então a mulher poderá se aposentar aos 55 anos de idade e o homem aos 60 anos de idade, também com 15 anos de trabalho rural, né? A tempo de contribuição também se mantém, né? 30 anos para as mulheres, né, de contribuição, e 35 anos para os homens, né, de contribuição. Com regra especial para professor, que vai ter redução aí de 5 anos. Então, o professor poderá se aposentar aos 30 anos e a professora aos 25, né? Então, tem essas reduções. Já a aposentadoria por invalidez é aquela pessoa que está totalmente incapacitada para o trabalho e não tem mais condições de retorno, então depende de perícia do INSS para constatar a invalidez, né? Não tem idade, não tem tempo de contribuição, né? E a especial são para aquelas pessoas que trabalharam com agentes nocivos, calor, ruído, umidade, né, radiação, né? Então aqueles agentes que pagavam insalubridade. Aí ela pode variar de 15, 20 ou 25 anos, de acordo com o agente que ela estava exposto, né? O agente nocivo que ela estava exposto. Então, por enquanto, ainda são essas regras na Previdência Social, né, que é o regime geral, que não foram alterados, mas é o que está se propondo fazer a alteração. Ainda é isso, exatamente. Tá. E o político? Pode acontecer, doutora Cássia, o político se aposentar da mesma forma que um cidadão? Não, tanto as pessoas que exercem a função, né, nesse caso a função política, e não está vinculado a nenhum tipo de regime previdenciário, né, tal como também os militares, né, e os servidores públicos, eles possuem regimes diferenciados, tá, para poder fazer a contribuição.
e para tempo de aposentadoria e valor de aposentadoria, né? Inclusive, é um dos grandes questões polêmicas, né? E um clamor da sociedade é que se faça a alteração para que essas pessoas, né, sejam incluídas nas mesmas regras do restante da população. Então, os servidores públicos é bem notório, né? Que é aquela pessoa que passou no concurso público para o município, para o estado ou para a União, né? É regido pelo Instituto de Previdência próprio deles. Então, eles têm regras diferenciadas. Os militares também possuem regras diferenciadas, né? E infelizmente os políticos também possuem algumas regalias, né? Até porque a maioria deles são eles que fazem a legislação, então infelizmente fazem para se beneficiar, né? Vamos colocar que em quantos anos um prefeito se aposenta, exercendo o mandato? Então, essa questão é um pouco mais complicada de ser discutida, né? Porque o prefeito ele poderá estar vinculado ao INSS ou ele poderá estar vinculado a um regime próprio, dependendo se ele tinha ou não um cargo antes de exercer o mandato eletivo, né? Então, essas questões têm que ser avaliadas, tá? Se ele está vinculado ao INSS, ele teoricamente se aposentaria pelas regras normais, mas como eu falei, né, existe algumas regras que o beneficiam, inclusive podendo se aposentar antes e com valores diferenciados, tá? O vereador também? Não, o vereador já possui regras estabelecidas que seguem as regras do próprio INSS mesmo. Então, diferenciados. Sim. Infelizmente. Infelizmente. Quem tem mais de, vamos colocar 10 mil, 20 mil em uma conta poupança, ela deve declarar, doutora, fugindo um pouquinho a regra, mas também por causa do INSS, né? Existe algum vínculo? Ela tem uma poupança lá, uma conta corrente de 20 mil, 30 mil, ela tem que declarar o imposto de renda ou ela tem que pagar o INSS estando recebendo? Onde eu quero chegar? Estou recebendo meu seguro-desemprego. E aí, eu posso pagar o INSS? Eu estou recebendo seguro-desemprego. Eu devo, coloquei meu dinheirinho na conta poupança. Eu devo declarar o imposto de renda? É uma pergunta só. Entendi. Na verdade, aí você está trabalhando com dois tipos de contribuição. Uma é uma contribuição e outra é um imposto. Né? A verdade é o seguinte, a questão do seguro-desemprego, né, ela pressupõe que você não possua condições de sustentar a sua família. Daí porque o governo vai lhe dar esse benefício, né? Se você não possui condições, né, e a contribuição para o INSS, ela só existe se você tem remuneração, é incompatível você verter contribuição, que significa que você tem remuneração, e receber seguro-desemprego, que significa que você não tem renda. Tá? Então, os dois não são compatíveis. Até porque se você fizer, o que vai acontecer? As informações hoje no governo, elas são todas unificadas. Então, os sistemas se comunicam. Né? De forma que, se eu faço a minha contribuição lá para o INSS e o Ministério do Trabalho vai tomar consciência disso, ele vai cancelar o meu seguro-desemprego e vai poder até exigir que eu devolva as parcelas que eu recebi. Tá? Nós vamos para o intervalo e voltamos já já. Olho a Olho, com Cida Campos. Doutora, concluindo. Então, nessa questão da contribuição previdenciária, né, que é pagar o INSS, ela vai gerar esse conflito, né? A questão do imposto de renda, ela não possui a mesma natureza vinculativa, entendeu? Obviamente, se você, o imposto de renda, ele exige que você o faça toda vez que você obteve algum tipo de renda, né? Só que ali a declaração, ela é feita pelo próprio contribuinte, né? Então, é por isso que a sonegação fiscal, ela é tão grande, entendeu? Porque você deixa de declarar determinadas rendas e, na maioria, tem muitos casos onde o governo não consegue comprovar que você tinha aquela renda, né? Então, é a mesma situação. Obviamente, se no período do seguro-desemprego você fizer uma declaração no imposto de renda de que conseguiu tais valores em virtude de tais atividades, de novo vai haver a incompatibilidade, né? E o Ministério do Trabalho, não é a Receita Federal no que tange ao imposto de renda que vai falar que está errado o seu imposto. É o Ministério do Trabalho que vai falar que o pagamento do seguro que está errado.
Então, o que eles fazem? Se você está recebendo as parcelas, né, e constata essa incompatibilidade, ele cancela o pagamento das parcelas, você não recebe mais. Se você já recebeu todas as parcelas quando eles descobrem isso, o seu seguro-desemprego fica bloqueado. Aí na próxima vez que você vai requerer, eles só liberam se você devolver as parcelas anteriores. Existe no INSS uma contribuição como desempregado, recebendo seguro-desemprego? Não, né? E de novo não, né? Se ele está recebendo o seguro-desemprego, ele não pode contribuir para o INSS. Agora, existe a contribuição como facultativo, tá? A contribuição como facultativo é aquela pessoa que não exerce atividade nenhuma, tá? Então ela não exerce nenhum tipo de atividade remunerada. Por exemplo, a dona de casa, tá? A dona de casa, ela não tem nenhuma atividade e ela pode se filiar ao INSS e pagar lá, né, a contribuição. O estagiário, por exemplo, não se entende a bolsa, o auxílio do estágio como remuneração, então ele também pode pagar como facultativo, tá? Agora, a questão do desempregado, por que ele não se enquadraria? Né? Porque ele possuía, né, um registro anterior de uma atividade. Ele está momentaneamente desligado, né? Então, ele não consegue fazer essa contribuição aí nesse período, porque se fizer, vai demonstrar que ele possui renda. Bloqueio. Tá? Exatamente. Então, quer dizer que essa pessoa, ela não pode contribuir de forma alguma, mas isso também pode atrapalhar futuramente ela se aposentar. Esse período aí ela vai ficar infelizmente ela vai ter que atrasar um pouquinho, né, a questão. Claro que passou o período de seguro-desemprego, ela pode começar a contribuir como facultativo, por exemplo, né, pagando o carnezinho que ela compra na papelaria, não tem problema. O problema é no período do seguro-desemprego dela. Isso é muito complicado, né? Porque querendo ou não, poxa, peraí, eu estou recebendo seguro-desemprego. Exemplo, eu estou recebendo seguro-desemprego, mas eu quero contribuir uma taxa, facultativo talvez, para que não atrase tanto a minha aposentadoria futuramente. Eu acho que deixa essa pessoa um pouco desamparada, né? Na verdade, o que acontece? O sistema, ele vai entender que você está tentando burlar a situação, entendeu? Que, na verdade, o próprio Ministério do Trabalho vai entender que você fez uma contribuição quando, na verdade, não teria condições de fazê-la, né? Então, por isso que há essa incompatibilidade. A senhora, como advogada por anos e anos, né, acha que é necessária essa reforma? Difícil a pergunta, né? Mas vou responder no seguinte sentido. É necessário reformas em todos os âmbitos, não só previdenciária, né? É necessário uma reforma tributária, é necessário uma reforma política, é necessário uma reforma trabalhista e é necessário uma reforma previdenciária. Qual é o problema da reforma previdenciária hoje? É porque ela está sendo feita de forma isolada e com preceitos, né, que não se compatibilizam com a realidade atual, né? Não se compatibilizam pela justificativa que o governo traz para a reforma, né? E ele traz a primeira e a grande justificativa é o déficit previdenciário, né? A ausência de recursos da previdência, né? Então há inúmeros estudos no sentido de que isso não se sustenta. E segundo, porque as propostas feitas, elas são entendidas como prejudiciais, né, ao trabalhador e à sociedade, e que existe um princípio, né, consagrado na Constituição, que é a impossibilidade de retrocesso social. As garantias sociais adquiridas ao longo do tempo, elas têm que evoluir e não retroceder, entendeu? E aí é que tá a grande discussão. Não é que não precisa mexer, né? Todo o sistema previdenciário, ele tem que ser mantido o equilíbrio financeiro e atuarial. Então, de tempo em tempo, você tem que fazer alguns ajustes, né? Mas não suprimir benefícios ou restringir possibilidades de alcance ou aumentar, no caso, o tempo de contribuição ou expectativa, fazendo praticamente, trazendo a impossibilidade de algumas pessoas de conseguir atingir. Então, é esse tipo de reforma, digo, não é que não precisa, é que da forma como está sendo posta, né, ela está sendo posta de forma isolada, né, com estudos muito superficiais e com propostas que são prejudiciais, inclusive retirando aí direitos socialmente garantidos a todos. É verdade. E por onde a gente acaba passando, a gente acaba ouvindo as pessoas realmente reclamando. Poxa, você é prejudicada. Poxa, olha quanto tempo eu tô perdendo. Olha,
Quer dizer, a saúde também da população não é a mesma. Porque eu acho que tudo hoje é tudo muito mais fácil. A comida, né, industrializada acaba prejudicando. Uma bola de neve acaba acontecendo. Mas, em outra vez que a senhora esteve aqui, a senhora disse que dinheiro existe. Sim. E isso é tão verdade, até da outra vez que eu tive aqui, eu falei isso, mas não estava sendo tão divulgado. Agora, a questão já está sendo mais divulgada. Inclusive, a proposta de emenda constitucional que trata sobre a reforma da Previdência, ela foi pedido a suspensão daquela proposta no STF, exatamente porque o governo não demonstrou o déficit previdenciário, né? A OAB já tem promovido várias discussões, inclusive a OAB do nosso estado tem feito nesse sentido, levantando, né, uma questão que já há muito tempo os estudiosos estão demonstrando, que a realidade do déficit previdenciário ela tem sido mascarada pelo governo, né, que quer fazer a reforma a qualquer custo, induzindo aí essas ideias, né. Infelizmente a população, na sua grande maioria, acaba recebendo a informação incorreta, né, pelos meios de mídia, né, e tal. Né, e o governo tem investido em propaganda com força nesse sentido, né, de que a reforma é necessária e tal. Então, por isso que a discussão do que a gente chama nas sociedades civis, né, que são essas associações, tem sido de grande relevância, tá? Então, a questão do déficit previdenciário não ser verdadeiro, né, não ser da forma como está sendo posta, não é uma questão falada só por mim, não, né, só para ficar bem claro, isso já tem sido debatido por várias vezes e por várias instituições de renome no país, tá? Nós vamos para o intervalo e voltamos já já. Olho a Olho, com Cida Campos. Doutora, então, dinheiro existe. Sim. E isso não é a doutora Cássia, somente a doutora Cássia que está falando. Isso daí é o Brasil. Existe dinheiro e nossos direitos como cidadãos estão sendo deixados de lado, né? Exato. Mas vamos lá, doutora. Onde requer pensão? Quais são as possibilidades, né, de pensão por morte, Por né? morte. Tá. Pois bem, a pensão por morte ela é paga pelo INSS, né? No caso a gente está falando só de regime do INSS, da Previdência Geral, né? Para os dependentes da pessoa que era segurado, né? Então, primeira hipótese, para você receber, alguém tem que ter contribuído, né, para você. Então, não tem como você receber uma pensão por morte se aquela pessoa da sua família a qual você era dependente nunca contribuiu para o INSS, tá? Quais são os dependentes? São somente aquelas pessoas previstas na lei, né? Então a lei ela traz o cônjuge ou companheiro, né? O casado, a pessoa, né, que efetivamente está casada no cartório, e o companheiro que é o da união estável, né? Além desses, concorrendo na mesma linha, a gente tem os filhos até 21 anos de idade, né? E filhos se equipare aí os adotivos ou os enteados, e também os filhos inválidos sem limite de idade, né? Todos esses estão na primeira linha, então se sair a pensão por morte, eles vão dividir. Né? Na segunda linha, que é só, se não tiver nem esposa, né, nem companheira, nem filhos, poderá receber a pensão por morte os pais, né, da pessoa falecida, desde que os pais fossem economicamente dependentes daquele filho. Exatamente. Então os pais se mantinham em virtude do dinheiro e do salário que aquele filho possuía, né? Então, aí nesse caso, os pais devem provar que tinham essa dependência. E na terceira linha, se não houver os pais, aí também poderão receber os irmãos. Os irmãos também, igual os filhos, até 21 anos de idade, ou sem limite de idade se o irmão for inválido, né? Da mesma forma, o irmão também tem que provar a dependência com aquele irmão falecido, né? Então, pais e irmãos têm que provar a dependência, se não provar, não possuem direito à pensão por morte. Companheiro, esposa, filhos, né, legítimos ou adotados, ou até 21 anos, ou inválidos sem limite de idade, não precisa provar a dependência. O INSS presume. Também. Adotados também.
tá? O INSS presume essa dependência, né? Só para ficar bem claro aí também que o companheiro não faz nenhuma restrição se a união é homoafetiva ou heterossexual, tá? O INSS concede desde que prove a união estável, né? Então, na primeira linha aí é só demonstrar, né, a questão aí da vivência, não precisa provar a dependência que já está garantido. Nos demais, não, tem que provar que há uma dependência econômica. Na outra vez, né, que a senhora esteve aqui, a senhora já falou sobre isso. Por que a minha insistência? Porque realmente nós temos recebido muitas perguntas, mesmo com o programa ainda estar no ar, mas as pessoas, eu acho que algumas pessoas não entenderam bem. E aí a minha insistência nessa pergunta, porque a dúvida maior, se eu sou dependente, esposa, e existe uma outra pessoa, uma segunda pessoa no casamento, no relacionamento, no caso, uma traição. Sim. Esta é a dúvida maior, doutora. E a senhora também já falou sobre isso. E eu gostaria que a senhora deixasse mais claro para que esta pessoa, que eu não vou citar nomes, por respeito, para que ela se acalente. Tá. Pois bem, a nossa legislação civil, ela não admite a bigamia, tá? Então fique bem claro, né? Ela não admite que você possua 2 relacionamentos concomitantemente. Daí porque ou você está casado ou você está numa união estável, né? Então o INSS, acompanhando a legislação civil, ele vai dar o benefício, né? E ele vai presumir primeiro o casamento, que é aquele que você consegue provar com o registro, né? No caso, se o casamento já ocorreu uma separação de fato, mas não houve alteração no registro, né? Eles estão separados de fato há anos. E o cara depois, ou a mulher, né? Depois dessa separação veio a ter uma união estável com uma outra pessoa, né? Aí no caso, essa pessoa vai provar, né, o relacionamento, que não é bigamia. Não é bigamia, porque foi depois. E o INSS vai conceder para a pessoa que vivia com ele no momento da morte, tá? E não para a esposa casada. Então, o INSS não faz, né? Não admite pegar a pensão e dividi-la, tá? Para as duas, o INSS, tá? Ele não admite isso. E por que eu tô insistindo que o INSS não dá esse tipo de decisão? Decisões judiciais, tá? E aí somente se a pessoa requerer, né, na justiça, já ocorreram de autorizar a divisão da pensão, desde que ficasse demonstrado que o homem ou a mulher conseguia prover as duas famílias, manter as duas famílias. Não é uma coisa assim que você encontra todo dia, todos os dias, entendeu? E que vai ter decisões judiciais aos montes falando sobre isso. Não, são casos muito específicos, mas o que eu tenho que destacar é que existe, né? E principalmente em certas regiões do país, né? Porque, por exemplo, para nossa região isso não é comum, mas dependendo da região, a vivência junta, né, da pessoa, geralmente é o varão, né, na família, conviver pacificamente com várias mulheres ao mesmo tempo é até uma situação comum e suportável por todas, entendeu? Então, levando em consideração mesmo até os próprios costumes da região, né, o juiz poderá decidir assim, por dividir, mas repito, a regra não é essa. Não é essa. Não é a divisão, tá? Então ela pode se acalentar porque... Sim. O direito total dela, sim, dela e dos filhos, até com porque certeza. A pergunta que ela me fez, se ela teria direito como esposa e 2 filhos, porque a segunda pessoa também, pelo que parece, está grávida. Então aí é a dúvida, se ela... A questão é, o filho dela vai ter direito. Entendeu? Porque o filho dela entra lá na linha de dependentes. Mesmo não ter nascido ainda. Exatamente, né? Não, depois, quando ele... Essa segunda está grávida, não nasceu ainda. Não, quando vier a nascer, né? Mas aí já resguarda porque ele existe, exatamente, né? Sim. Aí o filho vai entrar na pensão. Ela não, entendeu? Mas o filho vai, porque ele entra na linha de dependentes. Querendo ou não, se ele é do casamento ou não é casamento, ele é filho, né? Então, aí nesse caso, ele vai dividir a pensão ali, né? E qual é o cálculo, o valor
da pensão? Então, isso aí realmente houve um grande conflito, porque houve modificação legislativa, depois houve modificação legislativa da modificação legislativa. É bem complicado, né? Foi no final de 2014, início de 2015, né, a antiga... Doutora, cortando essa só um minutinho, Tá. Nós vamos pro intervalo e voltamos já já. Olho a Olho, com Cida Campos. Doutora, pode concluir. Então, no final de 2014, início de 2015, a ex-presidente Dilma havia publicado uma medida provisória, né, que trazia alterações na pensão por morte. E uma das alterações previstas era exatamente no que tange ao valor do benefício, né, que havia uma redução, né, só seria pago 50% do valor, mais 10% por dependente, né, e tinha fixado uma tabela de idade para companheira e para esposa, né? Ou seja, um limite de tempo que ela iria ficar recebendo a pensão, né? Quando essa medida provisória foi convertida em lei já no transcorrer de 2015, essa questão do valor da renda mensal de 50% não foi transformada em lei. Daí porque gerou essa confusão, se houve ou não houve redução. Então, na conversão da medida provisória, na conversão para lei, não houve essa adaptação dos 50% mais 10% para dependente. Manteve-se os 100% e daqueles 100% vai ser dividido pela quantidade de dependentes que existirem, né? Então, essa questão que já é a segunda vez que o INSS tenta trazer essa alteração, né, dessa justificativa aí de redução da pensão por morte, né, que não consegue ser convertida em lei. Mas a tabela foi convertida, né? Então, hoje ainda existe a questão de você vai receber a pensão por morte, já não é mais vitalícia para a companheira, tá? E para a esposa. A pensão por morte é delimitada de acordo com a sua idade. É mesmo? Sim, então lá tem definido, hoje só vai receber vitalícia se a esposa, quando o segurado morreu, ou se o esposo, né, quando a segurada morreu, tinham 43 anos de idade. Abaixo aí, não. Abaixo, aí vai sendo reduzido, né, proporcionalmente. Então a pensão por morte, pra você ter ideia, ela pode ser paga em até 3 meses. Dependendo do tempo de união, de casamento que eles tinham, né, de união que eles tinham, e dependendo da idade dela, né. Essa questão era uma questão muito debatida pelo INSS e foi criticada na época, porque o INSS falava, né, a seguinte questão, como se a gente visse isso todo dia, né, a menina muito nova casa com um rapaz muito mais velho que ela, que vem um rapaz, né, um senhor, né, que vem a falecer, e ela com 20 e tantos anos vai ficar vivendo a vida toda com uma pensão, né. A justificativa era essa, até fala que a alteração é para as novinhas, né? Até levou esse termo, né, das novinhas, né? Mas isso são situações extremamente raras, não é todo dia que você vê esse tipo de coisa. Mas a limitação por idade realmente está vigorando. O que não está vigorando é a limitação no que tange ao valor, o cálculo. E tempo de união? Sim, também. Foi estabelecido agora uma carência que seria o tempo de união entre o segurado, né, que faleceu, com a companheira ou com a esposa. Hoje se exige pelo menos 2 anos. Justo. Que é pelo menos uma questão mínima aí, né, de vivência. Se ela não tem menos que 2 anos, ela não vai receber a pensão. E aí, é claro que no caso de uma hipótese de morte, que a gente fala de morte comum, tá? A morte acidentária não exige esse tempo. Por quê? Porque o acidente você não prevê quando ele vai ocorrer, né? Ele é um infortúnio aí que pode acontecer no segundo dia do seu casamento, como pode acontecer 10 anos depois. Verdade. Né? Então, para não prejudicar dessa forma, então, se a morte ela foi em decorrência de um acidente, não interessa se é do trabalho ou se foi um acidente de qualquer natureza, isenta essa questão do tempo mínimo de casamento. Mas se a morte foi uma morte por uma doença comum, por própria velhice, né? Então se exige aí pelo menos 2 anos de casamento ou de união estável. Agora a idade não quando é acidente. Ou também? Não, a idade ainda fica estabelecida, independentemente de ser acidente ou não. É um limite pro tempo que você vai receber a pensão por morte, né? Antes ela era vitalícia, então, ou seja, querendo ou não, isso onerava bastante o sistema da Previdência, né?
Aí agora já houve essa limitação, então já começa a reduzir os custos, né? Isso aí. Existe prazo para solicitar a pensão por morte? Bem, a questão é o seguinte, não tem prazo, mas se você requerer ela em até 30 dias da data do óbito, ela retroage para quando ocorreu a morte. Se você requerer ela depois de 30 dias, aí ela é da data que você requerer para frente. Não tem esse pagamento retroativo, a data do óbito, né? Então, não tem prazo. Eu posso requerer minha pensão por morte 2 anos depois. Qual que é o meu prejuízo? É que eu só vou receber da data que eu requerer para frente. Esses 2 anos aí não tem como receber. Exatamente. Infelizmente, né? É uma questão aí, é até uma máxima do direito, né? O direito não socorre a quem dorme, né? Então, se você não correr atrás, né, o direito não vai lhe dar a cobertura. Né? É verdade. Referente aos documentos, quais são os documentos necessários para solicitar a pensão? Então, a questão do documento, ela depende do tipo de dependente, né? Então, se eu estou falando de uma mulher casada ou companheira, né? A casada vai precisar só da certidão de casamento, né? O INSS, hoje, ele é todo informatizado, então, se ele era um segurado empregado, todas as informações dele já vão estar lançadas no sistema. Se ele não era empregado, contribuinte individual, de repente ela tem que trazer algum tipo de prova de recolhimento por não estar no sistema, né? De atividade dele, né? E ela precisa dos documentos pessoais e da certidão de casamento. Se ela é companheira, ela vai precisar de um pouquinho mais de documento, porque como ela não tem a certidão de casamento, ela precisa provar a união estável. Como prova? Então, a união estável é provada pela declaração do imposto de renda, pelo plano de saúde coletivo, conjunto, conta corrente conjunta. Às vezes você coloca como dependente em outros tipos de finalidade, em associações, em clubes, né? Então, tudo isso forma, né? Endereço comum, endereço de correspondência comum, né? Então, ou seja, essas documentações, e é claro, fotos, né? As próprias testemunhas podem ser ouvidas até mesmo na área administrativa lá no INSS, né? Então você pode chamar os vizinhos e tal, e parentes para poder testemunhar. Parentes? Também, né? Porque lá não tem essa questão, é só uma justificação administrativa, né? Então é possível você fazer toda essa prova testemunhal, até mesmo lá no INSS, para poder provar a vivência, né? O filho prova com a certidão de nascimento, o documento dele, né, que prova que era filho. Os pais também com a mesma forma, né? E os irmãos, lembrando que pais e irmãos têm que provar dependência. Então, para eles, além de todos esses documentos básicos, ele tem que provar que vivia em virtude do salário daquele filho, que já é um pouco mais difícil. Mais difícil. Você vai ter que, por exemplo, demonstrar que os pais não possuíam nenhum outro tipo de renda. Nem aposentadoria. Exatamente. Que o filho morava com eles, entendeu? Que as contas eram pagas pelo filho, cartão de crédito era em nome de filho. Então, esse tipo de coisa que vai demonstrar a dependência econômica, né? E a declaração de imposto de renda, isso é até interessante, porque você pode colocar qualquer um como seu dependente lá no imposto de renda, as pessoas não fazem isso, entendeu? Então, de repente, eu sustento o meu pai, mas eu não incluo ele no meu imposto de renda. Isso pode avançar anos-luz no seu processo lá de pensão por morte depois, se você fez essa declaração, né? E o próprio INSS também possui um procedimento de incluir os dependentes lá, né? Então, antes mesmo de ocorrer o infortúnio da morte, você pode ir lá e fazer o registro. Olha, eu tenho um filho e eu quero incluir ele já e botar ele no sistema do INSS como meu dependente, os meus pais como meu dependente e tal. Então, ou seja, esse tipo de situação o próprio INSS já traz, né? Te facilita depois, né? Mas é necessário que faça, né? Sim, com certeza. Para não dificultar depois. Exatamente. Doutora, muito obrigada. Igualmente. E o programa Olho a Olho com Cida Campos desta semana fica por aqui. Até semana que vem. Até. Tchau. Olho a Olho com Cida Campos.